Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a Quinta-feira Santa, né? Então, eu vou começar lendo, que a hora que eu pedi para Deus, Ele me deu o Evangelho de Marcos, né? E detalha bem como foi a Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos disseram para Jesus: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai-a ali a Páscoa. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12 apóstolos, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, quer dizer, primeiro eles comeram, eu quero que fique bem claro isso para vocês. Então, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu-lhe e deu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: isto é o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até o dia em que beber de novo no reino de Deus, né? Então, e esse é Marcos, que eu acabei de ler, capítulo 14, do versículo 12 ao 42. Lucas também diz no capítulo 22, versículo 20, tomou o cálice depois da ceia, tomou o pão depois da ceia. Então, é isso que eu queria que ficasse bem claro, né? Então, após a ceia, isso daí no Evangelho de João fica bem detalhado. Após a ceia, da ceia mesmo assim não fala muito, mas fala que após a ceia, Jesus lavou os pés aos apóstolos, né? E falou que mandaria o Consolador. Ele fala sobre o Espírito Santo. Fala bastante, né? Então, quem quiser, né? Vai lá em João 14, do 16 ao 26. Aí vai ver que ele fala sobre o Consolador. E em João 13, 2, fala sobre Jesus lavando os pés dos apóstolos, né? Então, e agora o que eu queria ler para vocês é São Paulo aos Coríntios, né? São Paulo, ele não estava na Santa Ceia, né? Mas aí ele fala, São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 29. Aqui. Aos Coríntios, 23 ao 29. 1 Coríntios. Não, eu vou ler do 17 até o 34. Perdão. Dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor.
Nisto, porém, que vou dizer-lhes, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um que tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, achando que ele é pão, o que é apenas vinho, né? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Olha só. Então, ainda bem que as pessoas da igreja evangélica não falam, né? Que aquilo ali, quando eles fazem a Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus. Não. Eles falam que é uma representação, né? Que representa o corpo e o sangue de Jesus. Ainda bem, né? Porque realmente, né? Agora, se alguém me provar que antes de 1517, alguma igreja evangélica já tinha sido fundada, né? Aí eu vou ficar quieta. Mas qualquer um sabe, né? Que foi a partir de 1517 que Martinho Lutero, né? Se revoltou contra algumas práticas da Igreja Católica e começou assim um processo que terminou em 1521, quando ele foi excomungado da Igreja Católica, ele e seus seguidores. E aí deu origem ao protestantismo, ao luteranismo, né? Então daí para cá é que começou, né, essas igrejas todas, né, que hoje existem. E a partir do momento que foi quebrada aquela hierarquia, eles se separaram, né? Então, Lutero tinha sido ungido por um bispo, por um cardeal, né? Não se sabe. E a partir do momento que ele foi excomungado, que ele saiu da Igreja Católica, que ele foi expulso da Igreja Católica, né? Acabou a hierarquia. E no Antigo Testamento, né, tanto o sacerdote como o rei, ninguém se ungia sozinho. Os sacerdotes, os reis, tinha todo aquele ritual, né, mandado por Deus. Não era qualquer um que se ungia sacerdote e nem qualquer um que se ungia rei. Então, essa hierarquia, com a revolta de Martinho Lutero, foi quebrada. Então, hoje, eu sinto muito dizer
para as pessoas evangélicas, né? Que os pastores, bispos, foram ungidos por homens, porque quebraram a hierarquia, né? Não é? Antigamente, no Antigo Testamento, também alguém podia se separar, né? E falar, ó Deus, tô derramando óleo aqui, me unge, né? Eu separei lá dos sacerdotes, né? Mas eu tô pedindo que o Senhor venha ungir esse óleo que eu vou derramar sobre a cabeça. Vou ungir rei, vou ungir sacerdote. Não era assim. Não era desse jeito, né? Isso é muito sagrado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também é assim. Desde o tempo de Jesus, né? Desde que Jesus veio ao mundo e que ele morreu no ano 33, né? Então, ele disse, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno não vai prevalecer contra ela, né? E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu, né? Ele deu as chaves para ele da igreja dele, né? Então, isso foi quebrado na vida de Martinho Lutero em 1517 e oficialmente em 1521, quando ele foi excomungado pela Igreja Católica. Então, hoje em dia, né, bispos, pastores, eles são ungidos por homens, porque foi quebrada a hierarquia. Ninguém pode falar que a sua igreja evangélica foi fundada antes dessa data. Não foi, porque a única que vem certa ou errada, né? Não é isso que está em discussão agora. A única que veio desde o tempo de Jesus foi realmente a Igreja Católica, né? O cristianismo veio desde esse tempo, né? E o protestantismo começou com Martinho Lutero em 1517, que ele deu os primeiros passos, e 1521, que foi declarado oficialmente, né, a expulsão dele da Igreja Católica. E daí para cá é que está acontecendo tudo isso. Então, realmente, na Igreja Católica, ou melhor, na Santa Ceia, né, o que aconteceu, não existiam leigos ali, existiam apóstolos. E Jesus estava falando para os apóstolos e para aqueles que viessem depois deles, né? Então, era criada ali uma hierarquia da igreja, do cristianismo, da igreja de Jesus, né? Então, realmente, na igreja evangélica, existe a Santa Ceia, né? Continua pão, continua vinho, e é uma representação. Só que Jesus não falou isso daí. Ele falou isso também. Mas ele disse com todas as letras, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, né? E isso só acontece na Igreja Católica, né? Então, e muitas pessoas durante a Semana Santa, né, vão para a igreja, principalmente na Quinta-feira Santa, né, a pessoa vai e ela quer comungar, né? Às vezes ela até confessa, mas se não houver arrependimento, não adianta nada confessar, né? Sabendo que vai voltar a fazer as mesmas coisas, não adianta. Agora, se a pessoa cometeu alguma coisa errada e ela se arrepende, confessa, e aí ela tem livre acesso à Sagrada Eucaristia, né? Então, mas o que acontece muito na Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, ao contrário das igrejas evangélicas, né? Tem uma pessoa que fica na porta, tanto para receber as pessoas que chegam, como para evitar que mendigos, drogados, sei lá, possam entrar na igreja, né? Então fica ali de proteção. Na Igreja Católica não, as portas são livres, não tem ninguém ali para impedir a entrada de qualquer pessoa que seja, né? Então, qualquer pessoa entra. E aí, no Brasil, existe muito o sincretismo religioso. O que é isso? Né? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, né? O que é o sincretismo religioso? É a mistura de crenças
práticas e tradições de diferentes religiões. A origem do sincretismo religioso surgiu da mistura entre as tradições dos povos indígenas, dos africanos escravizados e dos colonizadores europeus, né? Então, a partir disso, né, começou esse sincretismo religioso. Então, tem denominações que, essa igreja é boa, tem imagens igual na igreja católica. Quem acha que católico adora imagens, então está desinformado, né? Porque ali são simples fotografias, são simples lembranças, né? Ninguém adora imagem ali. Então, mas aí vê nessas denominações, né? As imagenzinhas, então fala, é igual à igreja católica. Então, e essas pessoas têm livre acesso na igreja católica. Tanto que em certas igrejas é proibido dar a hóstia consagrada na mão. O padre faz questão de colocar na boca, para a pessoa engolir. Porque tem muitas pessoas, quando muitos casos recebiam na mão e levavam embora para fazer rituais. Inclusive, igrejas não, denominações ocultistas, satânicas, né? Que levavam para fazer o que não deve, né? Pisar e desrespeitar, né, a hóstia consagrada. Existia muito isso, né? Então, tem que ter maior cuidado e dar na boca, né, para a pessoa comungar e não levar embora para fazer rituais e coisas que não deve, né? Isso acontece, infelizmente, isso acontece. E é um pecado gravíssimo isso daí, né? Então, essas pessoas acham que tem livre acesso. Vai lá e comunga. Na minha igreja também tem imagenzinhas. Ou melhor, na minha denominação, que eu não vou entrar em detalhes, de falar nomes, né? Tem imagenzinhas igual na igreja católica, pensando que é igual. Não tem nada a ver, né? Então, a pessoa... eu li para vocês, se vocês quiserem ver direitinho, volta no vídeo e olha direitinho, né? Porque o alimento, o corpo e o sangue de Cristo é muito bom para a nossa vida espiritual, né? Para o crescimento da fé. Só que se a gente comungar, né? Sem merecimento, né? Estando em pecado, ao contrário, isso daí fala claro na Bíblia, isso serve para a nossa condenação. Então, se alguém pensa que vai entrar lá, como tem livre acesso, e indignamente comungar, né, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é um engano muito grande, né? Ao contrário, em vez de ser um bem para sua alma, vai ser a própria condenação. Olha só a gravidade disso. E outra coisa, o corpo nem sempre é dada, né, a comunhão assim nas duas espécies, o sangue e o corpo de Jesus, né? Mas, tanto no corpo, naquele pedacinho de pão, e tanto no vinho, né, que agora é o corpo e o sangue de Jesus, está Jesus inteiro, corpo, alma e divindade, né? Não é que no sangue tem e no pão, né? Tanto faz, tanto no pão como no vinho, que agora é o corpo e o sangue de Jesus, Jesus está inteiro ali, né? Corpo, alma e divindade, entendeu? Então, eu tentei, né, assim, meio por cima, dar uma noção para vocês do que é a Quinta-feira Santa, né? Então, que a gente realmente se prepare, né,
e saiba o que está fazendo, né? Porque eu senti no meu coração que eu tinha que falar isso, né? Porque às vezes a pessoa vai na Semana Santa para a igreja, na Quinta-feira Santa, né? Na Sexta-feira Santa, e acha que está fazendo uma coisa boa, né? Mas não é bem assim. Então, ao invés de ser uma coisa boa para a alma, pode ser a própria condenação. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe seu like. E eu nunca peço para ninguém compartilhar, mas esse vídeo eu queria que vocês compartilhassem com o maior número de pessoas, né? Porque Jesus, ele falou, né? O que eu vos falo, né? Às escondidas, no escuro, falai-o, pregai em cima dos telhados. O que quer dizer pregai em cima dos telhados? Pregai sobre os telhados. Quer dizer, a internet. Eu acho que isso daí é a profecia mais clara que Jesus falou, né? Que no final dos tempos, né? Pregai sobre os telhados, proclamem sobre os telhados, né? Então eu vou deixar na descrição do vídeo o versículo, né, o capítulo, onde Jesus fala isso, né? E é por isso que eu estou fazendo isso hoje, né? Na autoridade do Espírito Santo de Deus, que antes de começar a falar, eu pedi, né, para que eu apenas falasse o que fosse da vontade de Deus, né? Que o Deus Todo-Poderoso me inspirasse, que viesse com o seu Espírito, né? E me inspirasse que eu falasse apenas o que o Senhor quisesse que a minha boca falava, né? Então, de hoje para amanhã, eu vou falar mais alguma coisa sobre Jesus lavando os pés dos apóstolos, né? Eu vou falar também sobre a promessa de Jesus, né? Do Espírito Santo, que tudo isso aconteceu na Quinta-feira Santa, né? E quem fala muito sobre isso, detalha assim muito, é o apóstolo João. Inclusive, essas passagens que vocês voltam no vídeo, né, que eu dei, eu peguei a minha Bíblia evangélica, né, para não ter controvérsia, né. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.